Levítico, só de ouvir esse nome, muita gente já pensa: nossa, que livro chato, só tem regra, sacrifício, coisa que não serve mais para nada. Se você pensa assim, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai desvendar os segredos de Levítico e você vai ver que ele é um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Preparado? Então, vamos nessa. Para entender Levítico, a gente precisa voltar um pouquinho. No livro de Êxodo, Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, deu os 10 mandamentos no Monte Sinai e instruiu a construção do tabernáculo, que era basicamente um templo móvel. O livro de Êxodo termina com a glória de Deus, enchendo o tabernáculo de uma forma tão intensa que nem Moisés conseguia entrar. E agora, como um povo pecador poderia se aproximar de um Deus santo que mora no meio deles? A resposta é o livro de Levítico. Ele é o manual de instruções de Deus para que o povo pudesse viver em comunhão com ele. O livro começa com a parte que todo mundo acha complicada, os sacrifícios. Do capítulo 1 ao 7, temos a descrição de 5 tipos principais de ofertas. Primeiro, o holocausto, que era um animal totalmente queimado no altar, ele simbolizava a entrega total da pessoa a Deus. Depois, a oferta de manjares, feita com farinha, azeite e incenso. Era um ato de gratidão e reconhecimento de que tudo vem de Deus. A terceira é a oferta pacífica, onde parte do animal era queimada e o resto era dividido entre o sacerdote e a pessoa que oferecia. Era uma refeição de comunhão celebrando a paz com Deus. Aí temos as ofertas pelo pecado e pela culpa. Essas eram para lidar com os erros, as transgressões. Se alguém pecasse sem querer ou fizesse algo errado, esses sacrifícios serviam para obter o perdão e restaurar o relacionamento com Deus. Pode parecer estranho para a gente hoje, mas cada um desses rituais tinha um significado profundo. Eles ensinavam ao povo a seriedade do pecado e a necessidade de um substituto para pagar por ele. O sangue derramado mostrava que o salário do pecado é a morte, mas Deus, em sua misericórdia, providenciava um caminho para o perdão. E sabe o que é mais incrível? Todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício final e perfeito de Jesus Cristo na cruz. Ele foi o nosso holocausto, nossa oferta pacífica, nosso sacrifício pelo pecado, uma vez por todas. Depois dos sacrifícios do capítulo 8 ao 10, o livro fala sobre a consagração dos sacerdotes. Arão e seus filhos foram separados para servir no tabernáculo. Eles passaram por um ritual de purificação e unção, sendo preparados para serem os mediadores entre Deus e o povo. Mas logo em seguida, acontece uma tragédia. 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, oferecem fogo estranho a Deus, desobedecendo às suas instruções. E a consequência foi imediata e terrível. Eles foram consumidos pelo fogo. Essa história nos dá um choque de realidade e nos ensina que não podemos nos aproximar de Deus de qualquer jeito. A santidade de Deus é algo sério, e a adoração a Ele deve ser feita da maneira que Ele estabeleceu. A partir do capítulo 11, entramos na famosa parte sobre as leis de pureza e impureza. É aqui que encontramos as regras sobre animais puros e impuros, ou seja, o que eles podiam ou não comer. Animais como boi e ovelha eram puros, mas porco e camelo eram impuros. Peixes com escamas e barbatanas, ok. Frutos do mar como camarão, não. Por que isso? Existem várias teorias. Alguns dizem que eram leis de saúde, para evitar doenças. Outros, que era para separar Israel das práticas pagãs dos povos vizinhos. Mas a razão principal era simbólica. Ensinar ao povo a diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Era um lembrete diário, em cada refeição, de que eles eram um povo separado, chamado para ser diferente, para ser santo como Deus é santo. Essas leis de pureza não se limitavam à comida. Elas cobriam também o parto, doenças de pele como a lepra e outros fluxos corporais. Se alguém se tornasse impuro, não significava que era um pecador terrível, mas que estava temporariamente inapto para participar dos rituais sagrados no tabernáculo. A pessoa precisava passar por um período de isolamento e um ritual de purificação para ser considerada pura novamente. Tudo isso reforçava a ideia da perfeição e santidade de Deus, e a necessidade de pureza para se aproximar dele. E chegamos ao coração de Levítico. O capítulo 16. O dia da expiação, ou Yom Kippur. Esse era o dia mais solene do ano em Israel. Apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais sagrado do tabernáculo, o Santo dos Santos, para fazer expiação pelos pecados de todo o povo. O ritual envolvia 2 bodes. Um bode era sacrificado, e seu sangue era aspergido no propiciatório, a tampa da Arca da Aliança.
Isso representava o pagamento pelo pecado. O outro bode é o famoso bode expiatório. O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do bode, confessava os pecados de toda a nação. E então um bode era solto no deserto, simbolicamente levando embora os pecados do povo. Era uma imagem poderosa do perdão e da remoção da culpa. E novamente vemos uma figura clara de Jesus. Ele é tanto o bode sacrificado, cujo sangue nos purifica, quanto o bode expiatório, que levou sobre si os nossos pecados para longe. A segunda metade do livro, do capítulo 17 em diante, é frequentemente chamada de Código de Santidade. O foco muda um pouco. Se a primeira parte era sobre como adorar um Deus santo, esta parte é sobre como viver uma vida santa no dia a dia. A frase que se repete aqui é: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A santidade não era apenas para os rituais, mas para todas as áreas da vida. Aqui encontramos leis sobre justiça social, como cuidar dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Há mandamentos sobre honestidade nos negócios, não usar pesos e medidas falsas. Encontramos proibições contra a idolatria, a feitiçaria e práticas imorais. E no meio de tudo isso, no capítulo 19, versículo 18, encontramos um dos versículos mais famosos da Bíblia: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sim, esse mandamento, que Jesus chamou de o segundo maior, está bem no centro de Levítico. Isso mostra que a santidade para Deus não é só sobre rituais, mas principalmente sobre relacionamentos, sobre como tratamos as outras pessoas. Os capítulos 21 e 22 voltam a falar sobre a santidade dos sacerdotes e das ofertas. O capítulo 23 é um calendário sagrado detalhando as 7 festas anuais que Israel deveria celebrar: a Páscoa, a festa dos pães, asmos, as primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Cada festa tinha um propósito: lembrar o que Deus fez no passado, celebrar sua provisão no presente e apontar para suas promessas futuras, muitas das quais se cumpriram em Jesus. O capítulo 25 nos apresenta um conceito econômico e social revolucionário: o ano do jubileu. A cada 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas. As terras que tinham sido vendidas por necessidade voltavam para a família original, e os escravos hebreus eram libertados. Era um reset completo da sociedade, garantindo que a pobreza não se tornasse um ciclo permanente e que nenhuma família perdesse sua herança para sempre. É uma visão incrível de justiça e misericórdia, um reflexo do caráter de Deus que liberta os cativos e restaura o que foi perdido. Finalmente, o livro de Levítico termina no capítulo 26, com uma escolha clara: bênçãos ou maldições. Se o povo obedecesse às leis de Deus, eles desfrutariam de paz, prosperidade, colheitas abundantes e da presença de Deus andando no meio deles. Mas, se eles desobedecessem, as consequências seriam terríveis: doença, fome, derrota para os inimigos e, por fim, o exílio da terra prometida. Mesmo assim, o livro não termina em desespero. Deus promete que mesmo no exílio, se o povo se arrependesse, ele se lembraria da sua aliança e os restauraria. Então, Levítico é chato e irrelevante? De jeito nenhum. Ele nos mostra a santidade de Deus, a seriedade do pecado e a incrível graça de Deus em providenciar um caminho para que possamos nos relacionar com. Ele está cheio de simbolismos que apontam para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos ensina que a santidade não é sobre regras vazias, mas sobre amar a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Da próxima vez que você abrir a sua Bíblia em Levítico, não pule. Leia com novos olhos, procurando por Jesus e pelo coração de um Deus santo que deseja desesperadamente ter comunhão com o seu povo. Obrigado por assistir a este mergulho profundo em Levítico. Se você gostou e aprendeu algo novo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8. Approximate.